queria saber de vocês se vocês estão prontos para um salto quântico de consciência, porque é isso que nós faremos hoje aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. E eu queria saber de vocês se vocês estão prontos para um salto quântico de consciência. Porque é isso que nós faremos hoje aqui. Daremos um salto quântico, talvez até mais de um. Aí vai da realidade e do momento de cada um. Mas nós daremos pelo menos um salto quântico de consciência. Isso é uma evolução de consciência e espiritual bastante significativa quando nós falamos de salto quântico. E é isso que nós faremos aqui. A propósito, o que nós faremos aqui hoje entregará a vocês alguns ingredientes e recursos e variáveis que serão muito úteis no processo da cocriação. Quem não viu o início desse canal, tem aí 3 vídeos, uma trilogia sobre cocriação. Se você já assistiu a essa trilogia, muita coisa que será dita neste vídeo, você vai conseguir prontamente absorver e encaixar dentro do contexto da cocriação. Então realmente serão informações satélite, digamos assim, que giram em torno do assunto cocriação. Mas é um salto quântico de fato e muito libertador, o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Você vai se libertar de muita coisa. Bom, a questão é a seguinte. Você já se pegou desanimado, desanimada? Você já disse isso, já pensou isso? Ou nesse momento, você está desanimado, desanimada com a vida ou com alguma coisa em especial? Esse sentimento de desânimo? Pois é, eu tenho que começar dizendo para você que você, presta muita atenção, você nunca ficou desanimado, nem desanimada. Você nunca ficará desanimado. E você não está desanimado. Esta palavra, essa linha de pensamento, ela é absolutamente equivocada e traz consequências devastadoras para a sua vida. Então, a gente vai entender, nós precisamos entender, e a gente vai fazer isso agora, nós precisamos entender por que você nunca ficou desanimado. O que é o desânimo de fato? E o que é que você tem de fato? Esse sentimento que você chama de desânimo, o que é isso? E mais do que isso, da onde ele vem? E ainda mais do que isso, como é que eu resolvo? Como é que eu trato isso? Então, se prepare porque você vai sair deste vídeo uma pessoa diferente, uma pessoa renovada, apenas pela abertura de entendimento que você vai ter sobre esse assunto. E mais ainda, porque eu vou te dar aqui ferramentas para você trabalhar com isso. É de fato libertador. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que é essa história de desânimo, entendendo por que você não tem isso, nunca teve, nunca vai ter, entendendo o que é de fato que você tem, ou que pode vir a ter. Enfim, então vamos lá, vamos discutir um pouco melhor esse assunto. Se você assistiu a trilogia sobre cocriação, você teve acesso à ideia de que tudo, absolutamente tudo, é energia. De todas as metavisões que você pode desenvolver ou adquirir, a principal delas, a que mais vai te dar capacidade de avanço e de libertação, é olhar para as coisas, para qualquer coisa, deste ponto de vista. Energia é fazer essa leitura das coisas. Quando nós pegamos a palavra desânimo, que a maioria das pessoas fala, estou desanimado, estou desanimada. Esta palavra, a estrutura energética dessa palavra é uma estrutura letal. Essa palavra desânimo carrega uma energia letal, energia de morte. Por quê? O que é ânimo? Ânimo vem de ânima, que vem de ani, do indo-europeu, ani. Ani significa fôlego, significa sopro, significa respiração. Sabe a Bíblia quando diz que Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente? Pois é, essa alma vem de ânima, que vem de ani. Ânimo, portanto, equivale a alma. Então, quando você diz desânimo, quando você usa essa palavra desânimo, você está se referindo a algo que não tem alma. Então, se você diz assim, estou desanimado, você está dizendo que você está desprovido de alma.
esta ideia carrega um poder, uma energia letal, uma energia de morte. Por isso eu disse que você nunca ficou desanimado, você nunca ficou sem alma, você não está sem alma e nunca ficará sem alma. Portanto, essa palavra desânimo, sem alma, ela não cabe. E ela é, como eu disse, nociva, ela é tóxica, ela é destrutiva. Então, ela precisa ser substituída por aquilo que realmente é. Então, entenda isso. Acabe com isso, delete isso do seu dicionário. Essa palavra, desânimo. Existe um outro padrão de energia, e esse sim a gente precisa entender e saber lidar com ele, que é energia de movimento. Existe uma estrutura energética que faz as coisas se moverem. Mas vamos falar especificamente da gente, falar de você. Existe uma estrutura energética, um padrão de energia que faz você se mover. Energia de movimento. E essa energia de movimento, ela acaba. Essa energia de movimento, ela se esgota. E aí que está o problema. Não entender isso. Essa energia de movimento, nós damos um nome para ela. Esse nome é motivação. Motivação, motivo e ação. Motivo para a ação, motivação. Motivação, você pode até anotar isso. Motivação é igual energia de movimento. Interessante, por quê? Você sabe que você precisa abastecer o seu carro, porque se acabar a gasolina, o carro vai parar. Você sabe que você tem que recarregar o seu celular, porque se acabar a bateria, ele vai desligar. Você sabe que tem que cuidar para que o seu bojão de gás ele tenha gás lá dentro, porque se aquele gás acabar, o seu fogo não acende mais. Você fala, Fábio, mas o meu gás é encanado. Então tá bom. Então tem alguém lá na concessionária, na distribuidora, cuidando para que a reserva lá não acabe. Então você sabe disso. Você sabe que a energia dessas coisas precisa ser reposta. Só que quando chega a sua vez, você esquece. Você esquece muito por não saber. Não é nem por esquecer, mas é por não saber. Que assim como o seu carro precisa de combustível para andar, você precisa dessa energia de movimento para continuar se movendo, que nós chamamos de motivação. Então, quando você se pega prostrado, sem vontade de avançar, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de resolver as coisas que precisam ser resolvidas, é porque a sua energia de movimento esgotou e você não recarregou. É igualzinho o seu carro. Se não parar no posto e botar combustível, ele vai parar no meio da rua. A diferença é que você sabe disso. No seu caso, não. Então nós estamos iniciando aqui um salto quântico de consciência. Então entenda, você carrega uma energia de movimento, essa energia ela acaba, ela se esgota e você precisa repor. Então, sabendo disso, nós vamos agora entender por que essa energia acaba. E depois nós vamos entender como é que repõe essa energia. E aí eu vou te dar aqui estratégias e ferramentas muito simples, muito fáceis, estão ao seu alcance. É uma esticada de braço e a solução está na sua frente. Você só precisa enxergar, eu vou fazer você enxergar. Então vamos entender agora por que essa energia de movimento, que nós chamamos de motivação, ela acaba. Vamos lá, vamos começar entendendo que a vida tem 3 propósitos: liberdade, prosperidade e autoridade. Vamos falar de prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tá? Prosperidade é progresso. A sua alma, naturalmente, é da natureza da sua alma progredir, querer progredir, ansiar pelo progresso. É natural isso. Então você sempre vai estar, por natureza almática, espiritual, buscando o progresso. Só que, por conta das nossas rotinas diárias e da maneira como a gente muitas vezes estrutura a nossa jornada de vida muito mal, são poucos que conseguem estruturar muito bem a jornada de vida, você se pega em dados momentos olhando em volta e não sabendo qual é o próximo passo, qual é o próximo objetivo, qual é a próxima meta, para onde eu vou. Para que essa energia de movimento não se esgotasse, você precisaria estar a todo tempo tendo um motivo para agir, motivação, o motivo para a ação. A todo tempo, a todo instante, você teria que olhar para frente e enxergar aquilo que te motiva a seguir em uma dada direção. Só que, como eu disse, por conta da nossa rotina diária,
e pela falta de organização e divisão de curto, médio e longo prazo, é natural que as pessoas se peguem num determinado momento, olhando em volta e agora para onde eu vou. Só que às vezes isso não é consciente. Essa verbalização, essa clareza, e agora para onde eu vou, nem sempre isso é claro assim. Às vezes isso fica a nível de subconsciente. Quando isso acontece, tem mais um motivo, mas esse é um. Quando isso acontece, a luzinha de reserva lá do seu painel acende. Opa, o carro entrou na reserva. Mas também há um outro motivo. Às vezes, por exemplo, você até tem motivo para andar, mas você se pega numa situação dúbia, numa bifurcação, onde você precisa decidir, eu vou por aqui ou vou por aqui? Essa decisão ela precisa ser tomada rapidamente. Quando você tem um planejamento muito bem definido, você decide isso rapidamente, mas de novo, nem todo mundo, a maioria não tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. E aí se pega nessas situações. E agora para onde eu vou? Quando você para e gasta tempo tentando tomar decisão e nunca sabe para onde vai, isso consome tanto da sua energia de movimento que, de novo, a luzinha acende no seu painel. O que acontece quando acende a luz de reserva no painel do seu carro? Você não para no posto? Então, quando essa luz acende no seu painel, você deveria parar num posto. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, a princípio é isso. O que vai acontecer quando uma dessas duas situações acontece? Esgotam-se os motivos de seguir numa determinada direção ou você se pega sem conseguir definir para que lado eu vou. Isso faz com que a frequência do seu campo de energia seja modulado, lembra da modulação de frequência? Seja modulado para uma atmosfera ou de estagnação, que é menos pior, ou uma atmosfera de retrocesso. A atmosfera de estagnação nela é onde se manifesta a procrastinação. O procrastinar significa que a sua alma está moldada, está modulada para uma atmosfera de estagnação. Isso vai gerar procrastinação. Agora, pior ainda seria o seu campo almático estar modulado para uma atmosfera, na frequência de uma atmosfera de retrocesso. Daí vem a ideia do desânimo, porque progresso da alma leva à vida. Agora, o retrocesso da alma é o inverso. Então, se o avanço da alma, o progresso da alma, isso conota vida, o retrocesso da alma é morte. Então você vibrando numa atmosfera de retrocesso leva à ideia da morte. Daí suscita e surge a palavra desânimo, desprovido de alma, né? Sem alma. Mas mesmo assim, mesmo vibrando nessa atmosfera, você não está sem alma. Faz sentido? Não está. O que você está é desmotivado. É a falta de motivação, sem a energia de movimento. Então é por isso que a energia de movimento esgota, porque na hora que a luz do seu painel acende, você não reabastece. Então entenda isso. Perdeu a noção de para onde vai, não tem o próximo passo ou não sei por qual caminho seguir e fica muito tempo tentando decidir sem conseguir decidir, a luz do painel vai acender. Nessa hora você precisa parar no posto de gasolina, porque senão você vai cair ou na atmosfera, a sua alma vai modular, não tem como escapar disso. A frequência almática vai modular ou para uma atmosfera de estagnação, que vai te levar à procrastinação, ou para uma atmosfera de retrocesso, que é pior ainda. É mais difícil de sair. Então o ideal é não entrar em nenhuma dessas duas atmosferas. É detectar a luz acesa no painel e parar no posto. E reabastecer. É disso que nós vamos falar agora. Olha só, se eu pegar um grão de feijão e colocar ele em cima da minha mesa, eu imediatamente coloco esse grão de feijão em uma atmosfera de estagnação. Ele não tem nenhum motivo ali, nessa atmosfera aqui, para crescer, para se desenvolver. Se eu deixo esse grão de feijão aqui, com o passar dos dias, ele entra na atmosfera de retrocesso. Agora, não só ele não tem motivo para não crescer, como ele passa a ter motivos para perecer, para apodrecer. Agora, se eu pego esse grão de feijão e coloco na terra, a terra é uma atmosfera de crescimento, uma atmosfera de progresso. Posto na terra, esse grão ele passa a ter motivos para crescer, para florescer, enfim. Isto é o que a sua alma busca. A propósito, deixa um like aí para fortalecer o canal.
A sua alma busca o progresso. Lembra? Um dos propósitos da vida é o da prosperidade, é o do progresso. A sua alma anseia por isso, ela clama por isso. O que você precisa é sempre estar em atmosferas de crescimento, em vez de atmosferas de estagnação e retrocesso. É atmosferas de progresso, atmosferas de crescimento. Quem aqui lembra do tempo, hoje está menos isso, né? Houve um tempo que estava muito em alta as palestras motivacionais. Quem aqui já foi numa palestra motivacional? Lembra como é que você saía dessas palestras? O que acontecia lá dentro? O palestrante, ele sabia e sabe, os palestrantes motivacionais, eles sabem instituir, criar uma atmosfera ali naquele momento, uma atmosfera de progresso, uma atmosfera de crescimento. Você ali dentro daquele contexto, de novo, lembra sobre a cocriação, a última aula de cocriação? Você dentro daquele contexto, daquele ambiente, a sua alma começa a ressoar, ressonância, com aquela atmosfera de crescimento. Isso traz a energia do movimento. Por isso as palestras chamam motivacionais. Você sai de lá com motivos para avançar. Dependendo do padrão da palestra, você sai dali querendo mudar o mundo. Só que, mais dia, menos dia, por falta de entendimento que você está tendo agora, você volta a se deparar com os problemas que levarão à desmotivação, à queda, ao esgotamento da energia de movimento. Então, o que você precisa? Assim como a palestra motivacional, ela foi um ambiente onde você pôde recarregar essa energia de movimento, o que você precisa é abrir uma rede de postos de abastecimento dentro da sua mente, dentro da sua alma. Mais do que isso, você pode criar essas redes de abastecimento até mesmo no seu mundo físico, e nós vamos falar disso agora. Então o ponto é esse, não é tentar lutar contra a desmotivação, não é tentar não se desmotivar, porque isso vai acontecer. É muito raro quem consegue ter um planejamento de vida que nunca esgota, porque na verdade não é que não esgota, é por conta do planejamento, essa energia ela vai sendo reposta, ela vai sendo recarregada em tempo de execução. Então o indivíduo está se movimentando, essa energia vai baixando, mas ele vai criando novas tarefas, novas metas e de acordo com o próprio planejamento dele, esta energia ela vai sendo recarregada. Igual esses aviões que são recarregados em voo, são reabastecidos em voo. Já viu isso? Muito louco. O avião vai voando, aviões de longa distância de voo, e eles vêm um outro avião que carrega, abastece o avião, ele lança a mangueira acopla e o avião abastece em voo. Então, mas é difícil pessoas que conseguem abastecer essa energia de movimento em voo, né? A maioria de nós vai entrar nesses momentos de desmotivação. Então o que a gente precisa é abrirmos a nossa rede de postos de abastecimento. E isso é possível e é fácil de fazer. E aqui cai naquilo que eu falei, está a uma esticada de braço de distância para você botar a mão nisso. Então vamos falar agora para a gente fechar, entrar numa parte um pouco mais prática e você vai sair daqui entendendo como é que você pode criar a sua rede de postos de abastecimento. E quando a luzinha no seu painel acender, você tem que parar em um desses postos e reabastecer. Então vamos lá, vamos falar disso agora. Vamos lá, vamos para uma parte prática muito importante. No final, eu vou te dar uma dica muito poderosa para os momentos de desmotivação. Para virar o seu jogo aí e fazer você dar mais saltos quânticos ao longo da sua jornada. Se aproveita, se inscreve no canal, ativa a notificação para você seguir aí acompanhando as nossas atualizações. Mas vamos lá. 3 situações eu quero te passar aqui onde você pode nelas abrir a sua rede de postos de abastecimento. Primeira situação são lugares. Descubra lugares onde, quando você está neles, e lugar não precisa ser lugar longe não, tem que viajar não sei para onde, às vezes dentro da sua casa. Talvez tenha, é que você só precisa caçar isso, encontrar isso. Lugares onde, quando você está nesses lugares, esses lugares eles têm uma representação, eles têm uma representação simbólica mesmo, no seu inconsciente que gera uma atmosfera de crescimento. Quando você está nesses lugares, o seu inconsciente produz, por conta do simbolismo daquele lugar, produz uma atmosfera
de crescimento. E aí o seu campo de energia almático entra em ressonância com aquela atmosfera. E aí você recarrega essa energia de movimento. Isso seria análogo a estar numa palestra motivacional. Tá? Então procure lugares, um ou mais lugares que te dão que trazem esta energia de movimento. Tá? Isso você pode encontrar, talvez você até agora, enquanto eu falo, você já reconheça, se lembre de algum lugar, de algum contexto que tem esse potencial. Entrou, a luzinha acendeu, ou você nem viu que a luzinha acendeu e acabou caindo numa atmosfera de estagnação e a desmotivação bateu, eu ia falar desânimo, a desmotivação bateu, vai para esses lugares onde você se recarrega. Segundo ponto, comportamento. Procure comportamentos que tragam esta energia de movimento, que produzam essa atmosfera de crescimento. Por exemplo, tem gente que vai encontrar isso num momento de oração. Tem gente que vai encontrar isso num momento de meditação. Às vezes combinando as coisas, meditando num determinado lugar, orando num determinado lugar. Aí é uma soma da primeira ideia com essa segunda agora, que é o comportamento. Então encontre comportamentos que quando você pratica esses comportamentos, às vezes é fazendo uma caminhada, por exemplo, às vezes é indo para uma academia, eu não sei. Mas encontre comportamentos, porque tem, tá? Todo mundo tem. Você só tem que encontrar comportamentos que criam essa atmosfera de crescimento. E aí a mesma coisa, vai atrás desses comportamentos nos momentos onde você precisa recarregar essa energia. E o terceiro ponto diz respeito aos pensamentos. Encontre padrões de pensamento que produzem esse efeito de uma geração de uma atmosfera de crescimento. Encontre esses padrões de pensamento. Quando você encontra esses padrões de pensamento, você sabe. Então, cada situação dessa, se você detectou, poxa, esse lugar e esse lugar é top. Esse comportamento é top. Poxa, esses padrões de pensamento me trazem motivação. Então, isso equivale a você estar abrindo a sua rede de postos de abastecimento. Quando isso está muito bem estabelecido, acabou. Acendeu a luz de reserva, você sabe para onde você vai. Você tem opções. Eu vou para esse posto, eu vou para isso, eu vou somar ideias, né? Ou, como eu disse, às vezes você não vê que a luz acendeu e quando você vê, você já caiu num ambiente que vai gerar aí a desmotivação. Então você corre para um desses postos de abastecimento. Eu vou dar uma dica extra aqui, que seria, por exemplo, livros, música e narrativas. Isso pode ser filme, pode ser vídeo do YouTube. Pode ser que você encontre livros que quando você lê, ou estilos, não necessariamente um título de livro, mas um estilo de livro que te traz motivação. Se você tem isso, se você pode encontrar isso, deixe esses livros ao seu alcance. Música. Eu, por exemplo, tenho músicas que quando eu escuto, a minha alma enche. Assim, aí cai, é como sair de uma palestra motivacional. Então, procure músicas ou estilos de música que trazem, ou que constroem, colocam você nessa atmosfera, né? Ou às vezes algum tipo, um gênero de filme, ou às vezes algum título de filme. Puxa, cada vez que eu assisto esse filme eu me sinto valente. Então, precisou, corre nesse filme e assiste, né? Algum vídeo do YouTube, algum estilo, algum canal do YouTube, algum estilo de vídeo, enfim. Então tenha esses artifícios muito claros na sua rotina diária. Precisou, corre neles e se reabastece. Não evita deixar que a sua energia de movimento, que a gente chama de motivação, baixe. Mas se baixou, o que pode acontecer? Se reabasteça. Não permita que o seu campo de energia individual, almático, entre numa atmosfera de retrocesso. Até cair numa atmosfera de estagnação pode acontecer. E aqui eu estou te dando o caminho para sair disso. Agora, evite a todo custo, porque é muito difícil sair de uma atmosfera depois que a sua alma, o seu campo de energia reverberou ou ressoou com uma atmosfera de retrocesso. É bem difícil sair dali, porque é uma atmosfera muito densa. Tudo que é denso pesa mais. Imagina uma balança, você coloca de um lado chumbo, do outro lado uma bexiga cheia de ar.
O que vai pesar mais? É óbvio que é o chumbo, porque ele é mais denso. Tudo que é mais denso pesa mais. Então, uma atmosfera de retrocesso ela é muito densa. Então, ela é muito pesada. Você cai nela, é difícil sair dali. Você tem que fazer mais esforço para sair dali, né? Então, evita isso a todo custo, tá? E vamos agora, isso é muito simples. É só detecta esses pontos, bota no seu cronograma e acabou. Precisou, você vai para lá, né? Vamos agora aqui para a dica final, que essa dica é poderosa e pode mudar muita coisa aí na sua busca, na sua evolução diária. Vamos lá. Se você está aqui até agora, eu devo estar te ajudando de alguma forma. Então ajude outras pessoas também. É só pegar o link desse vídeo e compartilhar. Fechou? Então vamos lá. Uma dica para a gente fechar aqui, rápida, mas muito poderosa. Quando você cair nesses ambientes, nessas atmosferas de estagnação, por esgotamento da energia de movimento, em vez de você lamentar, que é uma tendência, tá? Muita gente, eu já fiz muito isso, lamentar por estar desmotivado, lamentar por estar procrastinando, é você ativar um negócio que você carrega na sua alma, que chama inteligência, e descobrir o que é que levou a isso. O que aconteceu que levou ao esgotamento da sua energia de movimento? Ah, foi isso, foi isso, foi isso. Aí você faz o quê? Continua com a inteligência e estabeleça estratégias de como contornar essas situações ou evitar que essas situações aconteçam de novo. Por quê? Porque, poxa, eu já detectei que XPTO me desmotiva, me joga nesse ambiente de estagnação. Então eu vou evitar XPTO, eu vou contornar XPTO, eu vou neutralizar XPTO. Ao fazer isso, você vai ganhando mais autonomia de voo, você vai conseguindo voar mais longe, porque evitando esses pontos que te levam à desmotivação, naturalmente você desenvolve mais alcance, mais autonomia mesmo, você vai mais longe com a sua energia antes que ela comece a baixar. E aí só depende de você. Então, transmuta isso. Aliás, a gente vai estar falando também de transmutação, alquimia da alma, tem muita coisa legal para a gente falar, mas já usa isso nesses momentos, faz uma transmutação da lamúria, da lamentação pela desmotivação, transmuta isso para uma energia de inteligência e detecte estas questões. Enfim, contorne, crie estratégias para contornar isso e evitar isso em outras oportunidades. Fechou, pessoal? Então a gente fica por aqui, deixe seus comentários aí e a gente vai pra frente, a gente tem muita coisa legal para falar. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.